Olá, mulheres, sou Rose de Sá. É uma honra estar aqui mais uma vez para darmos continuidade à leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Hoje iremos iniciar o capítulo 7 com o título Aperfeiçoadas no Silêncio. Tempo de calar e tempo de falar. Geralmente, quando Deus trata sobre silêncio, Ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto às circunstâncias quanto a propósitos, direções e promessas dele para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Quem sabe, assim como eu, você já teve o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas às quais não deveria fazê-lo. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente falamos sobre coisas que estão para acontecer e, de repente, o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Tudo porque falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante porque falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe poder no silêncio, da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contenda e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar silêncio. Esta tem sido uma arma para mim nestes dias. Creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade em nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se por acaso os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por colher os frutos amargos de falar quando deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também quanto sofremos por falar no momento ou da maneira inadequados. Foi por situações assim que Deus começou a me conduzir ao silêncio em muitas rodas de conversa e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja sua mestra no sim e no não. Silenciar não significa calar para tudo. Não significa que vamos calar ou sofrer caladas por tantas as injustiças. Pois existe um equilíbrio necessário, que é o caminho seguro a ser percorrido. Por isso, é bom lembrar o que diz o pregador: tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. De fato, existe o tempo de calar e silenciar. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Provérbios 25:11a nos diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Além de belas, como maçãs de ouro e bandejas de prata, as palavras ditas no devido tempo impressionam os ouvintes e estabelecem equilíbrio e graça quando são expressas. Para isso, é preciso que a mulher de Deus seja ajustada com o tempo do Pai, com o tempo e o modo de Deus. Quem aprende a proferir palavras no tempo apropriado, desarma a ira e evita guerras. Tudo por discernir que há um tempo de falar e tempo de calar. O poder do silêncio é imensurável. E uma das coisas que o silêncio nos confere é a autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam a nossa atenção quando decidem falar. Falar na hora certa confere autoridade.
mas também a oportunidade de aprender mais, porque quanto menos falamos, mais aprendemos, uma vez que ouvimos mais. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Não nos esqueçamos de que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando aprendemos a calar para ouvir, aprendemos mais, crescemos mais, ficamos mais maduras. O silêncio abençoa os nossos relacionamentos porque aprendemos a falar na medida e no momento exatos. Assim, nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. Em outras palavras, não no calor das emoções. Sempre há elementos que nos causam irritação em um relacionamento. Nesse sentido, não é incomum reagir ou dizer algo diante do que nos causa irritação. Quando não conhecemos o poder do silêncio, certamente vamos reagir e nos expressar verbalmente quando deveríamos calar. No entanto, se dominarmos essa importante disciplina espiritual, encontramos a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas, não reativas. As mulheres ativas no chamado de Deus ou naquilo que Ele confiou em suas mãos são mulheres que irão redimir aqueles por quem elas mesmas foram feridas. Precisamos ser esta geração improvável que cura e redime os que nos ferem. Quem fere só pode dar o que tem. Por isso, as que foram curadas por feridas alheias precisam se levantar para servir de ponte da restauração divina àqueles que tentam nos ferir. Quando vencemos o ímpeto de falar e aprendemos a andar no poder e na sabedoria do sossego interior, Deus nos confia seus segredos. Assim como só confiamos os nossos segredos aos que sabemos que poderão guardá-los, Deus confia os seus segredos a quem aprendeu a silenciar e compartilhar em tempo oportuno. E assim concluo a parte 1 do capítulo 7, Aperfeiçoadas no Silêncio, do livro Mulheres Improváveis. Sou Rose de Sá e te espero com muito amor e carinho no próximo áudio.